Olá, bem-vindos para mais um relato aqui no canal. Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja contigo. Hoje nós vamos conhecer a história de uma jovem que nos mandou esse relato da cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas. Eu me chamo Midian, sou uma jovem romântica e sempre tive o sonho de casar. Meus pais não permitiram que eu começasse a namorar muito cedo. Então, meu primeiro namoro foi aos 18 anos com um jovem que era baterista da igreja onde eu congregava. Eu devo admitir que ele não era muito meu tipo e que começamos a namorar por influência dos nossos amigos. Esse relacionamento durou muito pouco, somente um mês. Terminamos quando uma jovem da igreja se aproximou dele e ele começou a permitir essa aproximação, ficar dando em cima. Como eu não tinha sentimentos por ele, terminei e não houve mágoa. Depois disso, eu passei um ano sozinha, sempre orando e pedindo a Deus que colocasse alguém no meu caminho. Eu conheci um jovem, ele era da igreja, muito legal. Nós tínhamos muitos amigos em comum no Facebook. E começamos a conversar e logo combinamos para ir assistir um filme no cinema. E depois que a gente se conheceu, começamos a namorar. Foi uma amizade linda, tínhamos compatibilidade e nós dois gostávamos de louvar. Ele me apresentou a família dele e a mãe dele gostou muito de mim. Esse namoro durou 7 meses. Contudo, havia algumas coisas que complicavam o nosso relacionamento. Por exemplo, ele era mais jovem que eu, 2 anos. Por mim, tudo bem. Era tranquila essa diferença de idade. A gente não se desentendia, não discutia, combinávamos em tudo. Quando se aproximou do aniversário dele, nós começamos a avançar nas intimidades do nosso namoro. E esse foi um grande perigo, porque quando a gente avança sem saber onde estamos pisando, a gente acaba caindo. E aí caímos os dois. E como jovens cristãos, nós sabíamos que estávamos errados diante da palavra do Senhor. E essa falta de maturidade resultou na nossa separação. Porque, irmãos, tudo que começa errado também termina errado. A parte frustrante é que ele nem terminou comigo com uma conversa decente. Ele terminou comigo pela internet. Eu sofri, claro, foi o meu primeiro amor. O peso psicológico de tudo isso é muito grande e o peso espiritual ainda maior. Chorei muito. Eu só pensava nisso como uma parte negra da minha vida, uma frustração. Mas foi assim que aconteceu e eu precisava superar. Um ano depois, eu recebi um convite de um rapaz na rede social. Ele era amigo do meu ex-namorado. Era um rapaz de pele clara, alto, de olhos claros. Era um tipo de rapaz que chamava muito a atenção. E eu lembro que eu sempre pedi a Deus um rapaz exatamente assim em oração. Só que eu não fui sábia na hora de orar. Eu pedi a aparência e que ele fosse um rapaz da igreja. Tudo começou com uma conversa e ele não poupava elogios. Dizia como meu amigo tinha tido sorte de namorar comigo. E aí a gente foi conversando e marcamos um primeiro encontro na praia, porque na época eu trabalhava num restaurante na orla de Pajuçara. Nós nos encontramos e aí o namoro começou. Saíamos com frequência para lanchar, assistir filmes, era tudo maravilhoso, pois sentíamos também uma atração muito forte um pelo outro. E quando completamos 1 ano de namoro, nos casamos no civil. Ele sempre muito agitado e eu sempre a mais calma, mas casais precisam de contraste.
Depois do casamento, nos mudamos e passamos a morar ao lado da casa dos meus pais. O primeiro mês de casada para mim foi o mais difícil. Quando todos falam que o primeiro mês é um sonho de lua de mel, para mim foi uma provação, porque parece que ele jogou todos os defeitos dele em cima de mim. Ele era muito desleixado, com tudo dentro de casa, bagunçava, e isso começou a trazer conflitos, porque eu não fui criada assim. Fui criada numa família onde tudo era organizado, e ele gostava de tudo de bandeja. Queria que eu fosse mais uma serva dele do que mesmo uma companheira. E aquilo foi me chateando, mas ainda assim eu conseguia levar. Tudo ficou pior, pelo menos para mim, quando eu peguei o celular dele e quando olhei o histórico de navegação, vi um monte de pornografia. Isso me arrasou. Não era isso que eu esperava do meu companheiro no início do casamento, principalmente porque estávamos recém-casados e ele era um jovem que frequentava a igreja. Ainda assim, eu me resignei e tentei superar tudo isso, porque o casamento cristão precisa de renúncia, precisa de perseverança. Contudo, cada vez as coisas iam ficando pior. E aí o desequilíbrio financeiro veio como um ponto crucial para o nosso mal-estar. Eu era dona de casa, eu trabalhava fora, eu não tinha ajuda dele, pagava a maioria das despesas sozinhas e isso estava me fazendo muito mal. Nem no trabalho doméstico ele me ajudava e ainda ficava criticando tudo que eu fazia. E às vezes ele me machucava, me beliscando quando sentia raiva. Ele também tinha o hábito de morder os meus braços e me obrigava a ter relações de uma forma grosseira. Eu fui suportando, porque a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. O tempo foi passando e conseguimos financiar uma casa. Realizamos o sonho da casa própria. Fomos morar bem longe dos meus pais. Isso, de certa forma, me deixou aflita, porque perto dos meus pais ele já me machucava. E eu fiquei imaginando o que ele não faria quando estivéssemos longe, porque quando ele gritava muito alto, os meus pais ouviam. Mas o nosso sonho de ter a casa própria era maior que tudo. E eu acreditava na Bíblia, na palavra, que condenava o divórcio. Então eu confiava que um dia tudo ia se resolver e ficar bem. Eu lembro que em algumas discussões ele falava que eu tinha que ficar longe dos meus pais, que o motivo da nossa briga era que os meus pais me afastavam dele. Chegou o dia da mudança e ele sorriu para mim e disse que na casa nova ele ia dar uma pisa em mim e ainda sorriu debochado. Naquele momento eu senti um pânico e fiquei preocupada, pensando: será que ele falou sério? Ou era só uma brincadeira de mau gosto para me desestabilizar? Mesmo assim eu fui. Minha casa era linda, era um condomínio fechado, a casa era toda forrada no gesso, um verdadeiro sonho, e eu muito grata a Deus porque finalmente eu tinha saído do aluguel. Mas sabe quando você acha que tudo tá bom demais e sempre acontece algo para desestabilizar? Todos os dias eu pegava o ônibus para trabalhar e chegava em casa cedo para servir a refeição dele. E quando eu chegava cansada, ele cobrava intimidade e me obrigava mesmo quando eu não queria. Se eu dissesse não, ele ficava muito estressado. Na verdade, eu só aguentei isso por um mês. Mudamos em novembro e em dezembro, quando voltamos de um culto, ele estava muito perturbado, começou a discutir e falou que não aguentava mais viver infeliz no casamento, que era para mim ir para a casa dos meus pais, que eu não dava mais atenção para ele. Eu simplesmente ignorei o que ele estava falando e fui me deitar. Quando eu estava deitada, ele simplesmente pegou uma garrafa de água gelada e despejou em cima de mim. Jogou também a garrafa na minha perna, que ficou uma enorme mancha roxa. Na outra semana, também depois que a gente chegou do culto, eu estava olhando o meu celular
quando ele tomou das minhas mãos, jogou, quebrando, depois retirou o óculos do meu rosto e quebrou também. Dali para frente eu senti que era o fim do casamento. Ele tinha ultrapassado todas as barreiras do respeito. Se ele era capaz de quebrar o meu telefone e o meu óculos, ele era capaz de fazer qualquer coisa comigo. Foi nesse momento que algo tocou dentro de mim e eu corri para a portaria do condomínio e pedi ajuda para o porteiro para que ele me chamasse um Uber. Levei somente as minhas roupas e os meus gatos, porque ele ameaçou jogar os meus gatos na rua, porque dizia que eu amava mais os meus animais que ele. Então eu fui embora de volta para a casa dos meus pais, onde eu fui bem acolhida e tive a ajuda necessária do meu pai. Fizemos um boletim de ocorrência, uma medida protetiva, e eu perdi alguns dias no trabalho porque eu estava sem óculos e eu não consigo enxergar sem eles. Foi um processo muito doloroso, não só do meu coração partido, como de todos os meus sonhos destruídos. Eu fui buscar o restante das minhas coisas com o meu pai. Depois de vender toda a mobília, eu tive uma crise de alopecia areata por conta do processo, que é uma queda de cabelo severa. Mas, graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais. Depois de um tempo, eu me separei no civil. Foi até rápido pela Defensoria Pública aqui do meu estado. Deus não permitiu que tivéssemos filhos. Foi o cuidado de Deus para não ser ainda mais difícil. 2 anos depois da separação, já curada de todo o trauma, eu voltei a orar e conversar com Deus acerca do meu sonho de ainda ter uma família. Porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E eu disse, Senhor, dessa vez eu vou orar diferente. Senhor, Tu sabe da minha história, Tu sabe do que eu passei nesse último relacionamento, Tu conhece também as minhas necessidades, o meu coração. E eu te peço que coloque no meu caminho um servo Teu, alguém que te ame mais que a mim, alguém que tenha compatibilidade de chamado e que seja dedicado à sua obra, alguém que me respeite e que seja a Tua vontade, não a minha. Amém. Alguns meses passaram após essa oração e eu continuei indo ao culto, aonde eu possuo um cargo de coordenadora de missões na igreja onde eu congrego. Depois de alguns meses após essa oração, eu continuei com a minha vida normal, indo ao culto, aonde eu possuo um cargo de coordenadora de missões. E nesse dia estava chovendo muito e eu cheguei no culto muito molhada e havia um pastor que foi convidado para ministrar a palavra. E eu estava sentada com um grupo de senhoras do qual eu faço parte como líder. Olhei e esse jovem também me olhou e eu senti algo diferente. Ele ministrou a palavra, falou sobre o projeto missionário que ia realizar e o meu pastor me chamou dizendo: depois do culto, converse com esse rapaz para você pegar mais experiência na obra de Deus. E quando o culto terminou, eu fui falar com ele próximo ao altar. E tinha muitos irmãos por perto. Eu disse: boa noite, a paz do Senhor. Eu preciso falar com você sobre a obra missionária, porque nós precisamos de ajuda para formar estratégias e a nossa igreja está tendo dificuldade. Ele me respondeu: claro, eu posso ajudar. Inclusive, eu posso trazer a minha equipe aqui. A gente realiza um evangelismo juntos e passamos a experiência para você e para os membros da sua igreja. E me deu o número de telefone dele. Ele também disse que o amigo dele precisava de uma mulher no projeto que estava montando, porque ainda não tinha. E ele olhou para mim e disse: é ela. E naquele momento o Espírito de Deus testificou no meu coração que era a resposta da oração que eu estava recebendo. Depois desse dia, a gente continuou conversando e a nossa conversa era sempre a mesma, sobre Jesus, sobre a obra do Senhor. E ele me disse: Mide, Deus tem um propósito para nós. Ele é um jovem maravilhoso.
louva, ministra a palavra, é engajado nas missões assim como eu. E nós decidimos seguir como a palavra de Deus ensina e respeitamos um ao outro, não permitindo nenhum tipo de indecência no nosso namoro. Ele é sempre convidado e prega nas igrejas, e quando vamos juntos, ele sempre diz: irmãos, eu quero agradecer a Deus e louvar pela vida da Mídia, essa jovem linda, que é a mulher que Deus colocou no meu caminho para cuidar de mim e que eu amo muito. Ouvintes, eu vejo isso como um cumprimento das promessas de Deus na minha vida, porque Deus honra. Fomos um dia no encontro de casais e ele fez uma linda declaração de amor que eu vou compartilhar. Foi tudo em cima da hora e eu sou muito assim, eu sou muito de improvisar, de acontecer, até as coisas é improvisada, gente. Pode soltar. Glória a Deus. Me sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Com uma brisa da manhã, assim você chega, com uma ótica perfeita de amor, com um som sobre o rio de dor, no lugar daquela cicatriz marcou. A aliança é bem trocada, gente. Mas a aliança você não feita para a glória de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, você sabe que eu não sou bom com as palavras. Quando demonstra que de fato é verdade, sabe, pensa muito bem. E eu me apaixonei por você, eu amo você, pelo caráter que você tem, pela simplicidade que você tem, pelo jeito humilde que você tem. E é o meu dever, como hoje namorado, daqui em breve noivo e logo esposo, é guiar você, é ensinar você, é instruir você, e você me auxiliar, me aconselhar, me acalmar, como tem feito sempre. É meu dever como pai em breve, estar sempre ao seu lado, cuidando de você, em tudo. E eu amo tanto a Cristo. Você conhece, sabe disso. Eu amo tanto a Cristo, eu amo tanto Jesus, que Ele me faz amar você. Eu te amo. Fala para todo mundo aqui. Minha morena, gente. Deus abençoe, obrigado, pastor. Obrigado,
estamos esperando com paciência, iniciando esse relacionamento de maneira saudável e colocando Jesus no centro de tudo. Graça e paz a todos. Ela compartilhou com a gente esse vídeo do namorado cantando para ela. É uma homenagem linda. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu comentário, conta um pouquinho do seu relato. Na descrição do vídeo tem o endereço de e-mail para você enviar seu relato. Queremos conhecer também a sua história. Que a bênção do Senhor seja contigo. Até a próxima!